Inclusão é as pessoas aprendendo junto, não as mesmas coisas ao mesmo tempo é utopia. Isso não vai dar certo, não tente perseguir esse ideal, porque você não vai alcançar, vai se frustrar, vai frustrar a sua turma, vai frustrar o seu aluno. Isso não vai dar certo. O melhor que você pode fazer é garantir que o seu aluno está aprendendo todos os dias. Aprendendo todos os dias. Seja um currículo igual ao da turma ou seja um currículo diferente. Algumas pessoas vão precisar de um currículo diferente. Algumas pessoas vão precisar apenas de algumas adaptações de atividades. O fato é que aprendendo todos os dias na escola é isso que nós queremos para todas as nossas crianças, para todos os nossos alunos. Ei, educador, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao nosso canal do Instituto ITAD. Aqui nós discutimos estratégias e dicas para ajudar você a adaptar atividades para alunos com deficiência e ver o seu aluno aprender independente do diagnóstico, porque nós acreditamos que sim, todos podem aprender. Eu me chamo Leandro Rodrigues e no vídeo de hoje eu vou te falar como adaptar o currículo, como fazer a adaptação curricular para alunos com deficiência. E até o final desse vídeo você vai ter as respostas das 5 principais perguntas sobre adaptação curricular e estará ainda mais perto de ajudar o seu aluno e fazer a diferença na inclusão. Então, primeira pergunta: o que é a adaptação curricular? Bom, para falar sobre adaptação curricular, a gente já imagina, né, o que é o currículo. O currículo você já sabe, o currículo comum. O currículo comum tem todos aqueles tópicos previstos para um determinado ano letivo, para uma determinada disciplina. Vamos pegar, por exemplo, a língua portuguesa. O aluno que está no 7º ano de língua portuguesa, por exemplo, ele tem uma sequência de tópicos de conteúdo base que estão na BNCC, né, que são quase que obrigatórios, que são, na verdade, sim, obrigatórios para o aluno ver dentro daquele ano letivo do 7º ano de língua portuguesa. Só que nem todos os alunos conseguem aprender todo aquele conteúdo da forma como está ali dentro desse período de tempo determinado de um ano letivo. E nesses casos, a adaptação curricular se faz necessária. A adaptação curricular, então, é a gente selecionar os conteúdos mais relevantes para o nosso aluno de acordo com a necessidade dele para trabalhar dentro do ano letivo de uma determinada disciplina. Um aluno com deficiência pode, por exemplo, precisar de adaptação curricular para a disciplina de matemática, mas pode não precisar de adaptação curricular para a disciplina de história, por exemplo. Tudo vai depender da necessidade do aluno. Então podemos entender a adaptação curricular como uma seleção dos tópicos de conteúdo mais relevantes para um determinado aluno de acordo com a necessidade dele. Bom, isso é a adaptação curricular. Essa é a primeira pergunta, essa foi fácil. Mas você deve estar se perguntando então, quem deve fazer essa adaptação curricular? Quem é que vai fazer? Sou eu, Leandro? É o professor da sala de recursos? É o coordenador pedagógico? É o professor regente? É o professor da disciplina? É algum outro especialista? Quem é que faz essa adaptação? Bom, quem melhor para fazer a adaptação de uma disciplina de matemática do que um professor regente da disciplina de matemática, não é? O professor especialista na disciplina dele é a pessoa mais adequada para estar à frente da adaptação curricular da sua própria disciplina, justamente por ele conhecer detalhadamente todos os tópicos de conteúdo previstos para aquela disciplina, de acordo com a BNCC. Então, vamos voltar para o 7º ano. Um aluno de língua portuguesa do 7º ano, ele tem uma sequência de tópicos de conteúdo que para serem trabalhados, que o professor, por exemplo, da sala de recursos multifuncionais pode não entender muito bem, nós não compreender muito bem como detalhar aquilo, justamente por ele não ter uma licenciatura em língua portuguesa. Ou o coordenador pedagógico pode não entender muito bem de todos aqueles tópicos ali. E está tudo bem. O professor especializado em língua portuguesa é a pessoa indicada a estar à frente dessa adaptação curricular. Porque quando nós formos selecionar os tópicos de conteúdo que serão trabalhados no currículo adaptado individual para o aluno com deficiência, essa escolha ela precisa ser feita por um especialista naquela disciplina. Mas é claro que a adaptação
ela precisa ser de acordo com a necessidade específica do aluno. Por isso, os profissionais do atendimento educacional especializado e da coordenação pedagógica podem sim contribuir muito para a adaptação curricular de uma determinada disciplina para um determinado aluno. Por isso que o ideal é um trabalho de várias mãos, né? Quanto mais especialistas puderem contribuir para aquela adaptação curricular, melhor. O professor regente, professor do atendimento educacional especializado e o coordenador pedagógico, pelo menos. Mas o professor regente daquela disciplina é a pessoa que realmente conhece o conteúdo daquela disciplina profundamente. Bom, segunda pergunta, né? E agora a terceira. É obrigatório fazer a adaptação curricular? Leandro, tem alguma lei que me obrigue a fazer a adaptação curricular? O meu aluno, eu preciso fazer isso? Realmente obrigatório? Olha, eu vou te mostrar aqui uma lei de 1996. Vamos dar uma olhadinha aqui. Olha, sim, desde 1996, na Lei 9.394, no artigo 59, vem escrito assim, ó, em 96 estava escrito dessa forma: os sistemas de ensino assegurarão aos educandos com necessidades especiais. E estava escrito assim, primeiro parágrafo, né? Currículos, métodos, técnicas, recursos educativos e organização específicos para atender às suas necessidades. E aí, em 2013, surgiu uma atualização que ficou escrito dessa forma aqui, ó. Ao invés de alunos com necessidades especiais, foi substituído para educandos com deficiência, tá? Ao invés de educandos com necessidades especiais, em 2013 ficou dessa forma aqui, ó. Os sistemas de ensino assegurarão aos educandos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação. Aí sim, os currículos, os métodos e técnicas, recursos educativos específicos. E aí, quando a gente entende currículo específico para uma necessidade, isso quer dizer o que é um currículo específico para uma necessidade? Nada mais é do que um currículo adaptado, que uma adaptação curricular. Então, é sim dever do sistema de ensino assegurar, garantir que o aluno com deficiência, o aluno com altas habilidades, ele tenha um currículo específico que atenda às suas necessidades. Isso quer dizer que a adaptação curricular, se necessária, ela é obrigatória. Tá bom, quarta pergunta então. Como fazer a adaptação curricular? Leandro, eu preciso de um exemplo. Como é que eu faço isso? Como é que eu coloco em prática? Bom, nesse vídeo eu quero mostrar para você um exemplo de adaptação curricular. Lembra que a gente falou que nada mais é do que, basicamente, a grosso modo, uma seleção dos conteúdos mais importantes para o nosso aluno? E eu tenho uma forma de ajudar você a entender isso, e através de uma pequena analogia, tá? Imagina que você é um doutor, uma doutora, um médico. Médico, está no hospital, você está no hospital e você é o único médico desse hospital, ok? E você está atendendo, você não está atendendo, você acabou de chegar no hospital, você é o único médico lá e na sala de espera tem 10 pacientes para serem atendidos. 10 pacientes. E você sabe que vai levar pelo menos 1 hora para atender cada paciente, no mínimo 1 hora, no mínimo. Alguns pacientes podem demorar mais tempo e talvez alguns pacientes nem sejam atendidos naquele dia, dependendo da gravidade dos pacientes que você pegar. Ou seja, alguns pacientes precisarão ficar esperando e outros pacientes precisam ser atendidos primeiro. Qual paciente você escolhe para atender? Essa é a questão. Se todos os pacientes estão só com resfriado, você sabe que vai ser rápido o atendimento. Mas se tem pacientes com sintomas diversos, problemas diversos, situações diversas de saúde que envolvem até risco de vida, aí você vai precisar escolher os pacientes que têm risco de vida primeiro, né? Que é aquela famosa pulseirinha colorida, vermelha ou verde ou amarela, que colocam no pulso quando você vai no hospital para fazer a classificação de risco, né? A classificação de risco no hospital é o que determina qual paciente que vai ser atendido primeiro por você, doutor. E na seleção dos tópicos do currículo adaptado, a gente pode usar esse mesmo conceito. Vamos fazer uma classificação, mas não de risco,
mas do que é mais importante para o nosso aluno aprender dentro desse tempo que você tem de aula com esse aluno. Né? Você tem um período de aula com esse aluno, um ano letivo. Dentro de um ano letivo, quais são os conteúdos mais importantes para a vida? Não para a sobrevivência, né? A gente não está no hospital, mas para a vida do meu aluno fora da escola. O que é mais importante para ele evoluir como cidadão, como pessoa, como ser humano independente para a nossa sociedade. Então vamos selecionar esse conteúdo dessa forma. Por exemplo, vamos ao exemplo. Esse aqui é um exemplo de um currículo, olha só. Currículo para a disciplina de língua portuguesa do 7º ano, tá? Eu vou até ampliar aqui. Deixa eu chegar mais para o lado. Opa, aqui. Olha só isso aqui, gente. É muito conteúdo, tá? 7º ano. Organização temporal, tipos de discurso, leitura de textos jornalísticos, leitura de textos regionais, textos teatrais, representação teatral, texto expositivo, música regional, paródia, poesia, gênero e número do artigo, gênero e número dos numerais e dos pronomes, pontuação, frase, regras de acentuação. Agora imagina o seu aluno do 7º ano que não está conseguindo acompanhar isso aqui por N motivos. Independente do diagnóstico que ele tenha, se ele não está conseguindo acompanhar esse conteúdo, talvez ele precise sim de uma adaptação curricular. E de que forma que eu vou fazer essa adaptação curricular? É respondendo a seguinte pergunta. Eu trouxe aqui uma pergunta para você, deixa eu botar aqui. Vamos responder a seguinte pergunta. O que é mais importante esse aluno aprender com qualidade dentro do tempo que ele tem? Lembra daquela história do hospital, né? O que é mais importante esse aluno aprender com qualidade dentro do tempo que ele tem? Então, olhando para o meu aluno, olhando para a velocidade de aprendizado que ele tem, o histórico de aprendizado dele, dessa disciplina, o que ele tem conseguido aprender, a evolução que ele tem tido, fazendo uma avaliação desse aluno, do que ele já sabe, a gente precisa entender, será que ele vai dar conta de todo esse conteúdo aqui? Será que é prudente passar todo esse conteúdo aqui dentro de um ano letivo com ele? Ele vai aprender, a palavra-chave aqui é com qualidade. Qualidade, né? Não adianta eu passar pelo conteúdo, né? Já passei por esse conteúdo aí, já passou. Ih, já tive uma aula sobre isso aí, já foi. Poxa, mas ele aprendeu e aprendeu com qualidade. Então, essa seleção é muito importante pensando na qualidade do aprendizado, porque não adianta passar por um conteúdo e no mês que vem o aluno já até esqueceu daquele conteúdo e o tempo dele foi desperdiçado. Não é? Porque quando nós ficamos aprendendo várias coisas durante um tempo e nada com fundamento, nada com base, passa-se o semestre, passa o bimestre, a gente acaba esquecendo daquilo ali e o tempo foi desperdiçado. O que fica é muito pouco. Então, se o que fica é muito pouco, quando passam-se os anos e os meses, o que nós vamos plantar precisa ter muita qualidade. É melhor ficar mais tempo em um conteúdo do que a mesma quantidade de tempo em vários conteúdos, se esses conteúdos forem ser esquecidos rapidamente ou forem ter uma aprendizagem superficial, sem qualidade. Então, o que é mais importante para esse aluno aprender com qualidade dentro do tempo que ele tem? Aí a gente olha o nosso currículo e pensando no meu aluno específico, eu posso entender, por exemplo, que é mais interessante para ele entender pontuação, frase, oração e período, regras de acentuação. Por exemplo, de tudo isso daqui, se o meu aluno aprender com qualidade dentro do tempo que ele tem, regras de acentuação e pontuação, vai ter sido um bom ano letivo para o meu aluno? Será que dá para botar mais alguma coisa? Talvez os termos essenciais, ou talvez alguma coisa em relação à preposição ou advérbio? O importante é você definir metas alcançáveis. Alcançáveis. E se você definir muitas metas, você vai ficar frustrado. Metas muito grandes, né? Não, quero trabalhar 30 objetivos durante o ano letivo. Se você não alcançar, você vai ficar frustrado, não é? Mas se o aluno também vai ficar frustrado. Mas se você definir metas razoáveis, o aluno alcançar
E você pode adicionar mais conteúdo ao currículo depois. Poxa, Leandro, eu defini no currículo adaptado desse aluno aqui, para a língua portuguesa do 7º ano, apenas 4 objetivos, dentre todos da BNCC, apenas 4 foram selecionados para serem trabalhados durante o ano letivo, só que no primeiro semestre do ano, nós trabalhamos esses conteúdos com tanta intensidade, tanto foco, que no primeiro semestre do ano ele já alcançou todos os 4 objetivos. Agora nós podemos olhar o currículo dele e fazer uma nova adaptação, adicionando outros objetivos. Olha só, é melhor fazer isso do que entregar um monte de coisa de forma salpicada e o aluno não entender nada com qualidade, com profundidade. Então, esse seria um exemplo de adaptação, tá? De um currículo do 7º ano de língua portuguesa. Trabalhar apenas esses 4 tópicos aqui, ao invés de todos aqueles outros. E agora a pergunta número 5, a 5ª pergunta. E parece tudo muito simples até agora, né? Mas é quando o aluno não tem os pré-requisitos. Esse é o grande problema. Eu fiz uma adaptação curricular ali rapidamente aqui com você, mas se o meu aluno não tem os pré-requisitos para aprender aquele conteúdo, então aquela adaptação curricular não vai dar certo. E Leandro, o que são os pré-requisitos para aprender aquele conteúdo? Por exemplo, eu selecionei um conteúdo de acentuação, de pontuação, né, de advérbio talvez, mas se o meu aluno, por exemplo, não tem o pré-requisito básico, que é ler e escrever, trabalhar acentuação e pontuação não vai fazer muito sentido com esse meu aluno, não é? Mas, Leandro, eu entendo isso. Realmente, talvez eu tenha sim um aluno que não tem o pré-requisito adequado dentro do currículo. Leandro, mas eu entendi. Talvez eu não tenha realmente um aluno. Leandro, eu entendi. Talvez realmente o meu aluno não tenha os pré-requisitos para trabalhar o currículo desse ano letivo. Mesmo que eu faça uma adaptação, mesmo que eu selecione os elementos mais importantes, pensando no meu aluno, nenhum desses tópicos faz sentido para o meu aluno porque ele não tem os pré-requisitos necessários. Por exemplo, ele não tem uma comunicação funcional estabelecida, ele não está alfabetizado, ou ele não entende como calcular as expressões matemáticas, ou ele não aprendeu a calcular a área, portanto não vai conseguir aprender determinado conteúdo de trigonometria, por exemplo, ou ele não aprendeu utilizar os elementos da tabela periódica, então não vai conseguir atender um conteúdo mais avançado de química, por exemplo. Quando ele não tem um pré-requisito, ele não consegue dar o passo adiante, porque falta o fundamento. Não adianta a gente querer pular etapa, não adianta querer ensinar acentuação para alguém que não sabe ler e escrever. Não faz sentido. Da mesma forma que não adianta querer ensinar equação do 2º grau para um aluno que não sabe montar expressões simples de matemática ainda. Então está muito abstrato, está muito distante. Então, quando o aluno não tem os pré-requisitos, o que eu preciso fazer? E a resposta para essa pergunta é a avaliação diagnóstica. Você precisa fazer uma avaliação diagnóstica. E essa avaliação ela precisa ser instrumentalizada. Você precisa realmente entender o que o seu aluno sabe, em que ponto do desenvolvimento o seu aluno está. E quando você entende isso, você consegue mapear o nível de desenvolvimento do aluno e traçar um currículo adaptado a partir do atual nível de desenvolvimento dele. Assim como alguns professores que já fizeram cursos com a gente aqui no Instituto ITARD conseguiram, como a professora Bruna, por exemplo, que eu vou deixar aqui o vídeo dela, e muitas outras se você quiser acompanhar o depoimento delas depois. Quando você entende o nível atual do seu aluno, você consegue construir um excelente currículo adaptado. E o nome dessa estratégia é avaliação diagnóstica. A avaliação diagnóstica é fundamental para a construção de um currículo adaptado. Mas, Leandro, eu ouvi dizer por aí, me falaram que se eu fizer essa adaptação curricular, o meu aluno ele vai estudar coisas diferentes dos demais alunos da turma dele. Faz sentido? Faz sentido. Imagina, se você adaptar um currículo, o objetivo educacional daquele aluno ali, do aluno X, vai ser diferente do aluno Y. A turma inteira está trabalhando, por exemplo, pontuação e você está trabalhando acentuação, por exemplo, com outro aluno. Por quê?
porque foi feita uma adaptação curricular para aquele aluno ali. E algumas pessoas acham que isso é exclusão, que é alguma forma de preconceito. Só que isso não é verdade. Inclusão escolar é todos aprendendo juntos. Todos aprendendo juntos. Não é todos aprendendo a mesma coisa ao mesmo tempo. Olha só, todos aprendendo a mesma coisa ao mesmo tempo é sonho. É um ideal que não existe. É impossível todos aprenderem a mesma coisa ao mesmo tempo. Eu e você não vamos conseguir aprender as mesmas coisas ao mesmo tempo. Se nós lermos o mesmo livro. Olha só, vou fazer uma analogia aqui com você. Imagine que eu te entregue agora um livro e entregue para mim um livro. E nós vamos ter 1 hora para ficar com esse livro. Eu e você juntos vamos ficar 1 hora com esse livro. Ao final de 1 hora, eu vou ter aprendido algumas coisas e você vai ter aprendido outras. Foi o mesmo conteúdo, do mesmo autor, entregue da mesma forma, do mesmo período de tempo. Só que nós somos pessoas diferentes e vamos aprender coisas diferentes. Então, inclusão é as pessoas aprendendo junto, não as mesmas coisas. As mesmas coisas ao mesmo tempo é utopia. Isso não vai dar certo. Não tente perseguir esse ideal, porque você não vai alcançar, vai se frustrar. Vai frustrar a sua turma, vai frustrar o seu aluno. Isso não vai dar certo. O melhor que você pode fazer é garantir que o seu aluno está aprendendo todos os dias. Aprendendo todos os dias. Seja um currículo igual ao da turma ou seja um currículo diferente. Algumas pessoas vão precisar de um currículo diferente. Algumas pessoas vão precisar apenas de algumas adaptações de atividades. O fato é que aprendendo todos os dias na escola é isso que nós queremos para todas as nossas crianças, para todos os nossos alunos. E para você conseguir isso, você não pode tentar adivinhar o que o seu aluno precisa aprender agora, ou precisa aprender depois, ou o que ele já aprendeu. Não dá para adivinhar isso. Nós precisamos realmente avaliar. Fazer uma avaliação diagnóstica é fundamental para você entender, para você ter dados e a partir destes dados você conseguir elaborar a sua adaptação curricular para garantir que o seu aluno vai estar aprendendo realmente o que ele precisa de acordo com o atual nível de desenvolvimento dele. Bom, estamos chegando ao final do vídeo e antes de terminar eu preciso te contar uma coisa muito importante. O seu aluno com deficiência ele pode ter necessidades de conteúdos, de pré-requisitos que não estão no currículo tradicional da escola, no currículo escolar. Mas como assim, Leandro? Se eu vou ensinar uma coisa para o meu aluno que está fora do currículo escolar, olha, talvez seja necessário sim. Em alguns casos, alguns alunos podem ter atraso no desenvolvimento ou deficiências muito graves que prejudicaram o seu desenvolvimento de alguma forma e eles podem não ter alcançado alguns objetivos, alguns marcos importantes, algumas habilidades importantes para eles participarem das aulas com qualidade. Por exemplo, alguns alunos podem não ter alcançado uma habilidade de comunicação funcional. Um aluno que não consegue se comunicar de maneira funcional, ele não vai conseguir ser alfabetizado e muito menos vai conseguir aprender outros conteúdos acadêmicos, porque ele não vai conseguir perguntar, ele não vai estar entendendo, ele não vai conseguir discutir aquele assunto na turma, entre muitos outros motivos. Então, como saber então se o seu aluno tem essas necessidades que eu chamo de necessidades pré-acadêmicas? Você vai precisar fazer uma avaliação diagnóstica pré-acadêmica. Assim como existe a avaliação diagnóstica acadêmica, onde nós avaliamos os conteúdos do currículo escolar, do currículo acadêmico, existe uma avaliação diagnóstica pré-acadêmica, onde nós avaliamos habilidades pré-acadêmicas, que são aquelas habilidades mais trabalhadas durante a educação infantil, mas que podem ser avaliadas em qualquer pessoa, independente da idade que ela esteja, independente do diagnóstico, independente do ano letivo que ela esteja matriculada. Mesmo um aluno do 7º ano, se ele não alcançou, por exemplo, uma habilidade pré-acadêmica de se comunicar de maneira funcional, isso vai precisar ser trabalhado prioritariamente em relação ao conteúdo do 7º ano. Tá? E eu quero trazer aqui para você algumas perguntas para ajudar você a entender se o seu aluno tem ou não tem necessidades pré-acadêmicas. São apenas 5 perguntas rápidas, de uma forma assim global,
Bom, são 5 perguntas para ajudar você a entender se o seu aluno tem ou não tem necessidades pré-acadêmicas. É claro que existem muito mais perguntas para serem feitas, uma avaliação mais completa, mais detalhada, mas isso aqui vai te ajudar. Vamos lá? Primeira pergunta. Vamos lá? Primeira pergunta. Ele sabe responder seu nome completo quando perguntado? Olha, se você pergunta para ele qual o seu nome completo, ele responde para você qual é o nome completo dele, seja de forma oral, seja através de Libras, seja através de um sistema de comunicação alternativo. De alguma forma, ele consegue comunicar para você qual é o nome completo dele? Sim ou não? Segunda pergunta. Ele consegue recontar pelo menos 3 pontos principais de uma história? Ou seja, você contou uma história para ele e vai pedir para ele recontar essa história, seja através de Libras, de forma de oral, ou através de um sistema de comunicação alternativa, através de um desenho, enfim. Ele consegue recontar citando pelo menos 3 pontos principais dessa história? Sim ou não? Outra pergunta para ajudar você. Ele consegue copiar letras maiúsculas? Sim ou não? Seja de forma manual, seja digitando, tá? Ou seja através de algum outro sistema. Ele consegue registrar de alguma forma, com a mão, com os pés, com o teclado, com algum sistema de comunicação alternativa, letras maiúsculas? Sim ou não? Ele consegue ler um texto simples e compreender. E quando eu digo ler um texto simples, sim, pode ser de forma visual, pegou o texto ali e leu, né? Pode ser através de algum recurso audiovisual, por exemplo, se eu for um aluno cego, pode ser através do braille ou através de um equipamento um vocalizador, né? Através de um DOS-Vox, por exemplo, ele ouvir o texto e entender o que está sendo dito ali através do sistema dele. Ele consegue ter acesso a esse texto de alguma forma e compreender, isso é muito importante. Ele é responsável por pelo menos uma tarefa diária em casa. Ele tem autonomia, a autossuficiência para fazer pelo menos uma tarefa diária em casa, no dia a dia dele. Essas perguntas vão ajudar você a entender se o seu aluno possui necessidades pré-acadêmicas para serem trabalhadas dentro do currículo adaptado. Porque se você respondeu sim para pelo menos uma dessas perguntas, é melhor fazer uma avaliação diagnóstica pré-acadêmica completa do seu aluno para entender qual é o melhor currículo para ser trabalhado com ele agora, para que ele tenha o máximo de aproveitamento nos próximos anos letivos. Bom, esse foi o nosso vídeo de hoje, como adaptar o currículo para alunos com deficiência. Nós passamos pelas 5 principais perguntas e eu te mostrei como fazer uma adaptação na prática de um currículo do 7º ano de língua portuguesa e te falei também sobre a necessidade de olhar se o aluno possui as habilidades pré-acadêmicas desenvolvidas, porque se ele não possuir, você vai precisar trabalhar essas habilidades primeiro, porque a gente não pode pular etapa, o aprendizado precisa ser sequencial, não dá para pular etapa. Quando a gente pula etapa, o aluno não consegue aprender e a frustração aparece. Se você gostou desse vídeo, curte aqui, se inscreve no nosso canal e se você já acompanha a gente há algum tempo, eu tenho um convite especial para te fazer. Se você ainda não estiver no nosso canal no Telegram, tem um link aqui embaixo, entra lá, porque lá eu posso conversar diretamente com você e te mandar atualizações mais rápido, tá bom? Um grande abraço, te vejo no nosso próximo vídeo. Tchau, tchau. Oi, tudo bem, pessoal? Eu me chamo Bruna. Eu procurei o Instituto ITARD no momento que eu estava mais precisando, porque eu comecei a trabalhar como professora da sala de recurso. Eu encontrei muitas dificuldades na adaptação de conteúdos, de atividades para as crianças, porque lá na sala de recurso a gente encontra uma grande deficiência nas crianças diversas. Então, assim, tinha hora que eu não sabia o que fazer, sabe? E mesmo tendo uma pós-graduação em educação inclusiva, eu pensei que apenas isso ia poder me ajudar bastante quando eu fosse trabalhar. Só que quando a gente chega lá na sala de aula, na sala de recurso, a gente que vê que não basta apenas uma pós-graduação em um curso qualquer.
A gente precisa de um apoio, de um suporte, e eu encontrei esse suporte no Instituto e na Família Itardi. Nossa, foi excelente o curso. Nossa, muito grata por tudo, porque lá eu pude aprender a adaptar as atividades para os meus alunos de acordo com sua deficiência, de acordo com suas limitações. Então, assim, eu só tenho que agradecer a Família Itardi, o curso, que só me trouxe coisas boas. Hoje eu sou segura para trabalhar na sala de recurso. E além de tudo, eu posso passar isso para os professores, regentes, professores de turma, de sala de aula. Então, assim, só tenho que agradecer. Então, eu só vejo benefícios favoráveis para quem quer fazer o curso. Então, eu acho que cada um, se quiser, consegue. A gente precisa aprender cada vez mais para ajudar nossas crianças, porque simplesmente é muito tranquilo o curso. E fora que as pessoas são extraordinárias, um suporte maravilhoso que a gente tem, tá, gente? Ó, eu só tenho que agradecer a vocês, Família Itardi, pelo apoio que vocês me deram e simplesmente por vocês me darem a segurança que eu precisava para o meu trabalho.